Tá, então vamos lá. Vamos fazer o corte B. O corte B é um pouquinho mais difícil, mais chato, tem mais janela. Mas, vamos lá. O primeiro passo é posicionar o desenho no jeito certo, né? É sempre importante. Aqui era mais simples, né? A gente estava cortando aqui, olhando para cima. Então não precisei rotacionar nem fazer nada. Mas aqui, eu vou mover esse meu desenho aqui e vou rotacionar ele assim. E aí, eu vou posicionar as minhas plantas baixas nesse sentido aqui. Porque como o corte ele está passando bem no meio da casa aqui, ó, né? Acaba ficando mais fácil cortar assim. Tá, e percebam que eu posicionei ele no lado de cá, porque eu vou utilizar as alturas que eu já tenho definidas nesse corte aqui. Então não vou precisar estar fazendo nenhuma linha a mais, nem definindo o pé direito, nem nada. Simplesmente eu vou utilizar as linhas que eu já tenho prontas aqui de referência. Então, a primeira que eu vou traçar é do nível 0, né? Aí eu vou dar os 16 da laje. Aí aqui em cima, ó, no nosso corte, a gente está cortando aqui no meio, então eu vou dar a espessura dessa laje aqui. E em cima não tem nenhuma laje aqui cortando, né? Eu vou posicionar. Então, ali em cima, no final da altura da minha edificação. Depois eu vou vir aqui dando o offset, as linhas aqui nesse sentido, cortando as duas paredes. Então, eu já tenho mais ou menos aqui, ó, a estrutura básica, né, do meu corte no outro sentido. Então, o que a gente precisa fazer agora, né? Primeiro eu vou desenhar o que tem no térreo. O térreo é bem livre, ele é bem vazio, tem só as janelas, eu vou desenhar depois. As janelas tem um detalhamento delas, né, aqui no lado. No caso é a P2, a J2 e... Que agonia, cara, porque ele bota uma janela que não tem no negócio, mano. Meu Deus, tem que abrir outro arquivo pra ver o tamanho da janela. Puta merda. Mas tá, então no térreo a gente teria também o cortezinho da escada, que eu vou mostrar depois como faz. E em cima é o que mais tem detalhes, né? A gente tem esse nosso corredor aqui que tá cortando, que é bem complicadinho de desenhar. Mas eu vou mostrar uma maneira aqui, tá? Então eu vou... tá tudo alinhado, né? Eu vou desenhar aqui em cima, então, a nossa passarela de acesso. Eu vou traçar essas duas linhas aqui que eu vou usar de referência, né? Que são da largura dele. Então eu já sei que ele está em algum lugar aqui, né? E aí nele eu tenho uma mão francesa que a gente já desenhou aqui. Então eu vou copiar essa aqui que a gente já desenhou e vou trazer para cá, tá? Então eu vou posicionar ela aqui com o Move nesse lado. Eu vou dar um Mirror aqui. Essa linha aqui, eu vou dar um Mirror nele aqui, por outro lado. Então, e aí aqui em cima eu tenho mais 86 centímetros, que é a altura dele. Eu já tenho essa altura aqui no lado, então só vou dar um trim aqui. E aí eu já tenho o meu perfil desenhado aqui, né? Então aqui eu só vou trocar o layer, né? Eu vou botar no layer de corte que eu tô cortando. Aqui essa linhazinha ela não existe. Ou existe? Não, ela não existe, é uma parede reta inteira. Deixa eu dar trim aqui embaixo também. Eita, quase que eu derrubei minha garrafinha. Então a gente já posicionou o nosso negócio aqui. Para conferir a altura dele, ele está a 2,20 do chão. 2,20 e a altura dele, a gente tem 40 centímetros até aqui em cima, né? Fechou os 40 ali. E aí a gente tem mais 86 daqui até lá. Então 86 fechou também. E aí tem uma outra cota também, que é a da espessura dessa laje aqui que está em vista, ou não é? Será? É difícil de entender esses cortes, meu Deus.
Está. A gente desenhou isso aqui que está em corte, o resto dos elementos estão todos em vista, então eu vou desenhar outra coisa que está em corte aqui, que é a nossa escada, né? Eu vou traçar uma linha de referência aqui, dessa parede, né? E vou dar um offset da cota que está indicado no projeto, que é 92,33, aqui. Aí a espessura da laje 16 centímetros. E aí eu já tenho aqui, né, o meu cortezinho da escada. Isso daqui está em corte também, né? Toda essa estrutura aqui ela está em corte. Exceto aqui em cima, que eu estou vendo a minha laje lá, né? Então vou botar em outro layer aqui de vista. E fechou, né? Os meus elementos em corte já estão todos desenhados. Bem simples. O que eu preciso fazer agora é desenhar tudo aquilo que eu estou vendo, né? Tudo aquilo que está em vista. Eu já vou trocar para o meu layer de vista aqui. A primeira coisa que eu estou vendo é uma laje aqui em cima, né? Essa laje, que ela tem 35 centímetros de altura, né? E ela está a 35 centímetros daqui, né? Então eu posso simplesmente, com os cortes já estão alinhados, eu venho aqui, posiciono uma linha aqui, uma linha lá, eu já vou ter, né, a minha laje em vista. Posso deletar as linhas que eu usei de referência, né? Conferindo as alturas, ó, 35 e 35. Né? Isso aqui que eu estou vendo, essa linha de cima, é a minha linha final da laje aqui atrás, tá? Essa linha aqui, eu estou vendo isso aqui, ó, esse canto aqui em cima, tá? E essas outras duas aqui, eu estou vendo esse ponto e esse ponto aqui, tá certo? E aí, agora, a gente tem essa esquadria aqui e as esquadrias aqui de baixo e tem também a escada que está em vista, né? A escada, eu vou desenhar ela primeiro dessa forma aqui. A escada, ela tem a cota indicando aqui. A gente até inclusive fez o nosso piso com nosso espelho, aliás, com 21,66 e ali no desenho está indicado 21,67, tá? Mas não muda porra nenhuma, sendo bem sincero. Então, a gente pode fazer, tem um offset ali de 1,30 e mais os espelhos da escada, né? Mas a gente pode fazer assim também, ó. A gente está cortando a nossa escada nesse degrau aqui, né? Que tá esse degrau aqui é o topo da nossa lajezinha aqui que a gente cortou, tá? Esse elemento que a gente colocou em corte aqui, ele nada mais é do que a nossa própria escada em corte mesmo, tá? Posicionada essa linha, eu posso ir posicionando outras linhas aqui no meu desenho até chegar lá em cima. Vai chegar num ponto em que eu não vou mais ver elas, né? Então eu posso só pegar uma dessas linhas aqui que eu já desenhei e com o comando copy, eu vou copiando ela até chegar na altura da minha laje aqui. Não vai bater bem certinho, porque se pegar a altura do pé direito e dividir pela quantidade de degraus, né, de pisos, de espelhos que a gente tem, vai dar uma dízima periódica. Então, por causa desse probleminha de arredondamento, vai dar essa pequena diferença aqui, que é de 0,08 milímetros. Tipo, é bem pouca coisa mesmo. Tá? Então agora a gente pode chegar dando um trim aqui. Essa linha aqui é só trazer para cima até aqui. Aqui eu posso dar um trim também. E deletar o resto, que são referências que a gente usou. Então a gente já chegou lá em cima da nossa laje. Essa linha ela segue aqui para o lado, que eu estou vendo. Então no caso a nossa escada, eu até vou separar isso aqui e vou desenhar de novo. Ó. Aqui a gente tem a linha da nossa laje, né, do piso da nossa laje, de cima, que é nivelado com isso daqui. E a espessura disso é a mesma espessura que tem aqui, que é 20 centímetros. Então eu vou dar um offset de 20, isso aqui tem que ficar alinhado assim, ó. Desse jeito aqui. Agora tem que desenhar as esquadrias. Deixa eu ver, eu vou desenhar primeiro a J7, que é a que a gente tem aqui no desenho. Está aqui do lado, é bem simples de desenhar a J7. Ela tem esse perfil, né, que a gente desenhou. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui na minha planta baixa, né, a minha J7, esse desenho, o mesmo corte que está passando aqui, ele está passando aqui embaixo e aqui embaixo também, né? Então, minha J7 é essa janela do lado aqui, a J7 e a J5, né? É essa minha janela desse lado aqui, né? Então eu vou copiar ela. Eu vou aproveitar e copiar P5 também.
vou copiar tudo que me interessa aqui e vou transportar aqui para cima, aqui do ladinho, que vai ser onde eu vou desenhar a minha esquadria, né? Então, essa janela aqui, né, eu vou fazer da seguinte maneira: eu posicionei ela aqui, e aí eu vou, mesma coisa como se fosse um corte normal, eu vou posicionando as minhas linhas auxiliares aqui, ó, né, primeiro da janela, depois da porta. A porta eu até vou tirar daqui e botar pro lado, que não interessa a porta agora. Aí eu vou desenhar uma linha qualquer, em qualquer lugar aqui, né, uma linha desse ponto até nesse ponto. Eu vou dar os 15 centímetros, que é a primeira cota de altura que a gente tem. Isso está no desenho do professor, tá? É uma cota que vale para cá e para cá. Depois a gente tem 2,30 m, que é a altura até em cima no primeiro perfil. E aí aqui a gente tem mais 5 centímetros, que é a altura, né? A altura final lá. E tem mais uma outra cota dessa linha aqui para cima de 71 centímetros, que é o início do vidro ali, né? E tá pronto a desenhar a nossa porta. O que a gente precisa fazer agora é dar uma lapidada no desenho, né? Vou deletar essas linhas aqui. Essa linha, ela interrompe aqui. E essas outras linhas aqui, elas não existem. Então eu posso vir dando trim em todas elas. Vou dar um trim aqui, um trim aqui, um trim lá e um trim aqui. E a nossa porta, ela tá aqui. Esse pedaço embaixo, ele é reto, então eu vou dar um extend nessas duas linhas. E eu deleto essa outra linha aqui. Fechou? Agora eu tenho desenhado a minha primeira esquadria, que vai aqui no canto. Eu vou botar o meu layer de... Aliás, até que essa porta eu vou aproveitar e trocar, porque eu botei no layer de vidro, mas não ficou legal. Eu vou botar no meu layer de esquadria mesmo. Tá? Deixa eu alterar isso daqui. E aqui ele está no layer de vista. Então, até essas outras janelas aqui eu vou trocar também, só para ficar certo, né? Tudo no layer certo, tá? Eu vou separar o layer de esquadria do layer que eu estou vendo, ficar mais claro assim. Mas o que eu queria fazer era só copiar essa achura aqui que a gente já desenhou e botar aqui no lado, ó, a achurinha de vidro, né? Fica bem bonito. E aí agora eu venho aqui e faço um bloco, né, disso aqui. Eu só seleciono tudo, clico com o direito, fico segurando com o direito e colo como um bloco, né? Então tem a minha primeira janela. Só preciso posicionar ela aqui no lugar certo. Ela tá, inclusive o posicionamento dela, eu posso pegar pelo meu próprio desenho aqui, né? Eu tenho as delimitações dela aqui. Eu sei que ela tá entre esse espaço aqui, né? Aqui em cima. Então eu copio ela por esse canto aqui, colo lá e deleto as outras linhas de referência. Dessa forma eu tenho desenhado a minha primeira porta. Eu vou botar lá para trás. A minha J6 do outro lado, ela é basicamente igual, tá? Eu até não sei por que não é igual. Cadê a J6? A J6, pelo desenho do professor aqui, ela é para ser idêntica a essa janela que a gente acabou de desenhar. 96, 96, 15, 3. É a mesma janela do outro lado, tá? O que eu vou fazer é bem simples. Eu não vou desenhar de novo uma janela igual. Eu vou pegar, dar um mirror pro outro lado e pronto. Tenho desenhado minha esquadria do outro lado, né? Bem mais tranquilo. Falta só a porta aqui no meio, né? A nossa P5, que está nessa folha aqui. Eu vou... A P5 eu posso aproveitar até, ó. Como que eu posso fazer a P5? Eu já tenho uma porta desenhada, né? Que é essa nossa porta aqui. Então, para não perder tanto tempo desenhando outra porta, eu vou pegar esse nosso bloco da porta que já está pronta. Vou explodir ela, né? Porque era um bloco. E agora eu só vou editar as nossas cotas. E eu vou usar como referência essa nossa própria janela que a gente desenhou aqui. Então eu vou alinhar essa minha porta pelo fundo aqui da nossa esquadria desenhada, né? Alinhei a minha porta aqui. E aí agora eu só vou dando as distâncias conforme o desenho, né? Então nessa nossa porta aqui a gente tinha 5, nessa nossa próxima porta tem que ter 20. Então
eu vou dar um stretch de 15 centímetros para ter os 20 que o desenho pede aqui. Depois, até na maçaneta, eu tenho que ter 98. Até no centro dela aqui, 98. Então, eu vou fazer uma linha aqui no meio de 98, daí dá a distância de 98 centímetros, trazer para o lado. E aí aqui eu alinho a nossa porta nessa linha. Eu posso deletar que eu usei de referência. Aqui eu só vou dar um stretch e ajustar aqui onde está cortando. Para conferir, eu tenho do meio da minha maçaneta até aqui em cima, nesse outro perfil, eu preciso ter 1,22, eu tenho 1,17, então faltam 5 centímetros. Dá um stretch de 5 centímetros para cima. E aí agora vai bater 1,22, que é o que tem na cota do desenho. E aqui em cima eu teria que ter 10, eu tenho só 5, eu vou dar um stretch de mais 5 centímetros para ter os 10. E beleza, agora só preciso ajustar a largura da porta, né? A de baixo a gente tinha 90, essa daqui ela tem que ter 60 de largura. Então, né, 90 eu preciso dar um stretch aqui, ó, de 30 centímetros. A portinha estreita aqui, 60 centímetros, então fechou. Eu tenho a minha P5 desenhada, né? Conferir as medidas aqui. Aliás, é 60 interno aqui, ó. Eu tenho que dar 10 centímetros para fora para ter 60 centímetros interno, conforme o desenho. Aí mais os dois perfis do lado, fecha os 70 centímetros, que é o espaço que a gente tem aqui, né? Então agora eu vou, para copiar a Ashura, né? Eu vou deletar e copiar minha Ashura para cá. Posso deletar essa daqui. Aí aqui, ó, até esse meu desenho aqui, ele está no layer errado. Eu vou botar no layer de esquadria. Vai ficar ok, né? Esse aqui também. Aí eu venho, faço um bloco e movo aqui pro cantinho, né? Que é a posição dele mesmo. Beleza? E aí aqui, ó, essas duas linhas eu vou jogar para trás, né? Para ficar a minha esquadria em evidência. E ficou um monte de linha sobreposta aqui. Eu vou selecionar essa minha área da passarela e vou trazer ela para frente do meu desenho. Que ainda assim vai ficar essas linhas aqui, que são linhas do nosso bloco aqui aparecendo. Para resolver isso, eu vou ter que ter um comando. Eu vou clicar no meu bloco e vou vir aqui, ó, em Edit Block in Place. E aí eu só dou um OK, ele vai deixar só o meu bloco aqui em evidência. Eu vou dar um trim nessa região aqui, e aí dessa forma ele já não vai mais aparecer no meu bloco. Ele fez isso nos dois, como é o mesmo bloco, quando eu edito esse, ele edita esse aqui também. Então ele já fez sozinho nesse aqui do outro lado. E agora eu vou desenhar as esquadrias de baixo. As esquadrias de baixo eu tenho uma P2 e uma J2, que estão em outro PDF. Então esse outro PDF ele está aberto aqui. Exato. Então a nossa P2, da mesma forma que eu copiei essa porta aqui para trazer essa porta aqui, eu vou copiar essa mesma porta e vou trabalhar editando nela, né? Eu só vou explodir ela, né? Eu já vou tirar a Ashura, porque a Ashura, se eu dou um stretch aqui, ele não era para trazer a Ashura junto. Dependendo da Ashura que você faz, quando você dá um stretch, ele não traz a Ashura junto, tá? Esse aqui ele está trazendo, né? Mas o normal que eu fiz a Ashura associativa aqui em cima, mas se ela não é associativa, quando eu dou um stretch, a Ashura ela não fica certa no desenho, tá? Então, é bom deletar ela primeiro e depois eu só Ashura de novo na porta com o tamanho que a gente quer, tá? Então essa porta de baixo eu vou trazer ela aqui alinhada, né? Já vou posicionar ela no nível que ela tem que ficar. E agora é só ajustar ela para o tamanho que a gente tem no detalhamento da esquadria, né? Aqui até inclusive tem um corte da escada que mostra a espessura dela, que é 15 centímetros. Eu vi isso agora, tá? A gente chutou 15 centímetros aqui e acertou. Tem também umas outras cotas para a gente conferir. Por exemplo, eu estou olhando aqui agora, esse espaço aqui no meio ele tem que ter 40 centímetros, o nosso tem 30.
o que eu vou fazer é dar um stretch de 5 para cá e 5 para cá. Agora eu tenho meus 40 centímetros aqui. Aí aqui eu tenho que ter 15, conforme o desenho. E daqui até aqui, 20 centímetros. Né? Que é o tanto que tem ali, 20 centímetros. Agora está ajustado. Aqui seria 39, a gente tem 39, bateu a cota. E daqui até aqui, 85. Então as cotas estão batendo. Vamos voltar a desenhar as janelas. É que eu estava olhando o corte aqui e eu vi que tinha esse detalhe. É interessante. E esse outro dente que a gente tem aqui, ó, é um rebaixo que tem 30 centímetros daqui para cá, tá? Isso aqui eu vou desenhar da seguinte maneira. Eu vou dar mais um stretch de 10, que são os 30 centímetros da porta para cá. Eu vou desenhar uma linha em cima e essa representação que a gente tem ali é do... Né, quando a gente tem um pilar redondo, por exemplo. Vou desenhar um pilar qualquer aqui, né? Um pilar de, sei lá, 30 centímetros. E é um pilar redondo, mas como eu faço para representar essa esfericidade dele em um desenho que está em 2D, né? Eu começo desenhando as linhas que estão no limite dele e eu vou fazendo linhas menores, né? Então eu dei o primeiro offset de 2, depois eu vou dar um offset de 4, depois eu vou dar um offset de, sei lá, 6 centímetros. E assim ele dá a impressão, né, de que ele é redondo e não que ele é quadrado. É a mesma ideia para cá, né? Como a gente tem que representar um detalhe que é circular, né? Eu vou fazer dessa mesma maneira. Então eu vou trazer essa linha minha aqui primeiro 2 centímetros, depois eu vou dar um offset de 5, depois um offset de 8. Isso aqui não tem uma medida exata, tá? São medidas até aleatórias, talvez. Eu vou botar mais uma linhazinha aqui no meio para dar mais um tchan, né? Esse aqui eu vou botar mais uns 2 para cá, esse aqui mais uns 3, esse aqui mais uns 6, talvez. Não, daí ele ficou em cima aqui. Só para representar esse nosso canto arredondado, está na prancha que o professor disponibilizou, do Cortes 2 PDF ali. É aquele detalhe nessas duas portas aqui, tá? Então eu estou desenhando isso agora, que eu vi isso agora. Só esse detalhe redondo assim, acho que já tá bom. Eu posso copiar essas linhas que eu fiz, eu vou dar um mirror e trazer isso aqui para... Opa, um mirror disso aqui pro outro lado. E aí dessa forma, aliás, faltou dar o stretch antes aqui. Tem que dar um stretch de 10 centímetros. Aí agora sim eu trago no mirror para cá. Então fechou os dois detalhes redondos que a gente tem aqui, mas vamos voltar para o corte de cá. Na nossa J2, aliás, na nossa P2, né? É a P2? Cadê o corte? Isso, nossa P2. Então a nossa P2, no detalhamento que o professor passou, ela tem 10 centímetros embaixo. Então essa aqui a gente tem 20, eu vou dar um stretch de 10 aqui para baixo, para ter os 10 que o desenho pede. Depois, até na minha maçaneta, eu tenho 1,8. Então eu vou trazer uma linha qualquer aqui, botar a distância que eu quero e trazer ela para cá. E aí, dessa linha, ela já até está alinhada aqui, inclusive, na altura que a gente precisa. Depois dessa linha aqui, eu vou jogar 92 para cima, que é a altura até embaixo aqui no nosso perfil. E o nosso perfil ele tem que ter 10 centímetros, conforme o desenho, então ele já está conforme. Deleto as linhas que eu usei de referência. Para conferir, do meio da maçaneta até aqui em cima tem que ter 92 centímetros. Fechou? E a largura da P2, na nossa planta baixa aqui mesmo, é de 68 centímetros, né? Então, eu vou posicionar ela aqui. Ó, a nossa parede está aqui e o limite da esquadria está ali. Eu vou jogar ela 68. Ela está com 70, eu vou dar um stretch nesse lado aqui ou nesse lado aqui, tanto faz, tá? O lado, não tem importância. De 2 centímetros para fechar os 68 que a gente precisa. E aí eu vou copiar a minha achura. Essa achura aqui, inclusive,
dessa porta, dessa janela aqui, aliás, porque percebem que tem as duas que estão alinhadas aqui e essa daqui está no outro sentido. Tá me dando uma agonia isso aqui que vocês não têm ideia. Eu vou explodir e vou refazer o bloco, só para não ter mais esse problema da Ashura, ela vai ficar no mesmo sentido, ó. Então vou deletar essa daqui, vou posicionar a nova, que na verdade é a mesma, mas a Ashura vai ficar certinha. E aí agora pelo menos aí eu aliviei o toque de umas 200 pessoas. Que tava com toque também nesse negócio, duas Ashuras no sentido e a outra no outro, tava me dando agonia desgraçada, mas tá. Eu vou copiar essa porta aqui de novo. Deixa eu explodir e botar a Ashura aqui. E aí aqui eu vou fazer um bloco dessa porta e posicionar ela aqui no canto da nossa linha de chamada aqui, né? Feito isso, eu posso partir para o desenho da minha J2, que é bem simples. A J2, ela não tem muito mistério não. Cadê? Aqui está a J2, ela tem 2,10, 5 de perfil. Eu vou desenhar ela assim, ó. A largura dela qual é? Eu já tenho, na verdade, desenhado a J2 aqui. Eu vou copiar ela aqui para cima, ó. Da mesma forma que a gente fez essa outra esquadria aqui, eu vou fazer a J2, tá? Porque ela é bem mais fácil também. Eu só preciso fazer as XLs aqui, né? A largura dela eu já tenho. Traço uma linha qualquer, aí eu vou desenhar o meu perfil, que é 5 centímetros. Depois eu vou dar um offset de 2,10 para cima e mais um de 5 centímetros lá em cima. E aí eu só traço essas outras duas linhas aqui de novo. Posso dar um trim, e aí eu já tenho a minha J2, né, desenhada. Só dar um trim nessas outras duas linhas aqui. E aí eu seleciono tudo, dou um join. Só para fazer isso aqui uma polyline e isso aqui é uma polyline. Aí agora eu só vou copiar essa nossa esquadria de novo, para ter a mesma Ashura. Eu faço isso por quê? Porque se eu der de novo a Ashura aqui, tem vezes que ela não puxa a Ashura certa. Né? Então se eu faço aqui com o comando match properties ali, eu só venho aqui, dou um match, eu copio as informações dessa Ashura para cá. Então assim sempre vai dar certo, né? Nunca vai ficar diferente as Ashuras do desenho. Então copio como um bloco e posiciono ela aqui no canto. E aí eu já tenho a minha J2 desenhada também. Eu só vou dar um draw order nela aqui para trás para ficar alinhado, né? Aqui, inclusive, em cima, inclusive, não está alinhado também no desenho. Vou trazer para cima isso aqui. Agora sim. É isso, né? Basicamente é isso. Esse corte foi um pouquinho mais tranquilo. Agora, eu posso, né? Esse arquivo aqui vai ficar só com os cortes, então eu vou deletar. E vou deixar um posicionado do lado do outro aqui. E vou salvar meu desenho, para não perder o que eu já fiz. E é isso aí. Valeu, falou, é nóis.